Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, os 3 primeiros versos. Podem ficar assentados como estão. A palavra de Deus nos diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa porção das Escrituras. São elas que nos conduzem e nos direcionam dentro da Tua vontade. Ajuda-nos enquanto estudamos esta pequena porção, suficiente para o nosso ânimo e nosso fortalecimento. Ajuda-nos pelo Teu Espírito. Nós te pedimos em nome de nosso tão grande Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Como vocês puderam perceber logo no primeiro verso, a carta aos Efésios é uma das cartas da prisão, ou seja, aquelas que Paulo escreveu enquanto preso. Essas cartas da prisão, elas são preciosas para nós, porque elas se juntam a Filipenses, se juntam à segunda carta a Timóteo e a tantas outras, naquilo que foi a experiência do apóstolo Paulo, no momento muito difícil da vida dele. Um momento quando, pela pregação do Evangelho e pela oposição dos reinos deste mundo, no caso do Império Romano naqueles dias, Paulo se viu preso e depois morto pela questão que envolve, no caso dele, tanto o judaísmo, havia uma parte disso, quanto principalmente a visão que o Império Romano tentou e procurou colocar sobre os cristãos, sobre aqueles que serviam a Jesus Cristo. Paulo pagou o preço. O preso do Senhor era preso não apenas do Senhor, mas viveu seus últimos dias, seus últimos anos, e morreu debaixo da prisão, na prisão, debaixo do poder do Império Romano. E isso deve ser levado em conta enquanto estudamos a carta aos Efésios. A outra porção que deve ser interessante a nós é que em nenhum outro lugar das Escrituras a igreja é tão exaltada como na carta aos Efésios. Em nenhum outro lugar das Escrituras a igreja é vista numa posição tão exaltada como nessa carta que Paulo escreve aos Efésios. Não que as demais cartas, como por exemplo 1 Coríntios, que trata de problemas difíceis na igreja. A primeira carta aos Coríntios trata de questões de moralidade, de questões que envolviam a prática cristã, idolatria, casamento e tantas coisas que os irmãos em Corinto haviam se envolvido, que por vezes nós olhamos para a igreja em Corinto e talvez pensemos que não há como uma igreja ser mais trabalhosa do que ela. Mas mesmo assim, logo no princípio da carta aos Coríntios, ele fala sobre os santos, ele chama os irmãos em Corinto de santos, ele fala que são salvos em Jesus Cristo. Então, nesta verdade, isto é equiparado à carta aos Efésios. O que muda na carta aos Efésios é realmente esta visão absolutamente alta da igreja como já sentada com Cristo nos céus. E esta é a mensagem que Paulo introduz nessa carta aos Efésios. E algo importante aqui, irmãos, que eu quero chamar-lhes a atenção. Infelizmente, e as últimas 4 décadas têm testemunhado disso, a visão não só do mundo, mas a visão dos próprios crentes sobre a igreja tem sido não somente modificada, mas rebaixada. Infelizmente, a forma que o mundo enxergou os crentes e a igreja, por exemplo, no tempo do apóstolo Paulo, como uma seita, como algo a ser combatido, como algo que realmente se levantava contra o imperador e contra as coisas daquele tempo. Mas se levarmos, por exemplo, nos últimos 40 anos, a visão do mundo sobre a igreja foi extremamente modificada. Talvez uma questão de respeito, no sentido de que a consideração do mundo pela igreja decaiu. E se isso aconteceu, a responsabilidade é da própria igreja. Quando você observa, por exemplo, eu sou pastor e já provei disso, que, por exemplo, você fazer algum negócio ou procurar algum crédito
Sendo pastor nos nossos dias é um demérito, porque a classe foi submetida a um descrédito tão grande por aquilo que as pessoas veem, que todo mundo é colocado no mesmo saco. Assim são as igrejas também. Por aquilo que é visto em algumas igrejas, é colocado que aquelas características pertencem a todas. E se há uma questão de divisão neste mundo, é exatamente entre as igrejas, e não penso que deve haver uma união, não pense isto. Mas há uma competição que hoje é mercadológica, uma competição de marketing, por espaço, é uma competição por fama, uma competição literalmente por aquilo que o mundo pode dar. Então as igrejas não são mais vistas como um dia foram. Apesar disso, e nós também temos que olhar para nós e observar como as questões morais da igreja têm decaído, e isso é responsabilidade nossa, o que também muda a visão do mundo sobre nós. Na palavra de Deus, a igreja sempre será uma só. A igreja de Cristo. E mesmo que em alguns momentos você a observe como uma igreja, podemos chamá-la de universal, composta por todos os crentes ao redor deste mundo, em outros momentos como uma igreja gloriosa, que é a igreja do arrebatamento, ela também é uma igreja local. Assim, reunida, um povo reunido, independente do número deles, porque o Senhor prometeu que onde houvessem 2 ou 3 reunidos ali, em nome dele, ele também estaria ali. Agora, o que nós devemos nos perguntar, com base nesse texto, é qual a importância da igreja para nós. Afinal de contas, que lugar que a igreja tem na minha vida? Afinal de contas, qual é a minha visão sobre a igreja? E aquilo que Paulo fala nesses 3 versos nos ajudam muito a definir isso. Afinal de contas, por que a igreja é tão importante para mim? O verso 1 vai dizer: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno. Então ele vai dizer, da vocação com que fostes chamados. Normalmente vocação tem o sentido de salvação, ou seja, nós somos chamados à salvação. E a igreja significa, o nome igreja no grego, eclésia, significa exatamente isso, chamados para fora do mundo, para compor o corpo de Cristo. Ou seja, chamados por aqueles chamados que foram chamados a saírem do mundo e pertencerem a Cristo pelo Evangelho. E há 4 questões que são importantíssimas nisso. Aqueles que foram chamados, mas quem os chamou? Quem nos chamou para fazer parte da igreja? Da onde veio o chamado? Da onde veio este chamado a sairmos das trevas e pertencermos ao corpo de Cristo? Você conhece bem 1 Pedro 2,9, ele vai dizer assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Então olha o que Pedro diz agora: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Daquele quem? Deus. Por que a igreja é importante para nós? Porque não foi uma pessoa que nos chamou a fazer parte da igreja. Foi Deus. As pessoas querem ouvir a voz de Deus, querem ouvir o chamado de Deus, querem ouvir algo da parte de Deus, pois aqui Pedro está dizendo que Deus mesmo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Literalmente, das trevas para Cristo. Porque a igreja ocupa o lugar que ocupa na minha vida, porque ninguém menos do que Deus me chamou. Ninguém menos do que o próprio Deus é o responsável por ele estar aqui. E como ele nos chamou. Eu gosto muito de citar 2 Coríntios 4:6, e vocês conhecem bem esse verso. E ele vai citar Deus de novo dizendo: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Se é Deus que nos chamou, como Ele nos chamou? Ele simplesmente resplandeceu em nosso coração. Literalmente, Ele fez com que a luz entrasse em nosso coração. Obrigado, irmão. Ele fez com que a luz adentrasse em nosso coração. E a partir do momento que essa luz entrou, nós conhecemos Jesus Cristo. Ele nos chamou. E de que forma? Lançando luz.
Literalmente, Ele iluminou o nosso interior, iluminou a nossa mente e o nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória dEle. Quem é? Jesus Cristo. Ele realmente nos fez perceber isso, que a glória de Jesus Cristo realmente é algo que nós não podemos desprezar de forma alguma. Mas é interessante que Ele nos chamou, Ele pessoalmente fez isso por meio do Evangelho, mas ao que realmente Ele nos chamou? Romanos 1,6, Paulo vai iniciar a carta aos Romanos dizendo, entre as quais sois também vós chamados para serdes de quem? De Jesus Cristo. A que Deus nos chamou? Para qual função? Paulo não diz que ele é um preso de Cristo. Ele literalmente nos chamou para servir, para pertencer a Jesus Cristo. Ele nos chamou, nos comprando pelo sangue do seu Filho. Então é claro aqui que Paulo diz, vocês foram chamados para pertencerem a Ele. Aqui, irmãos, nós percebemos algo importante sobre nós. Nós não nos pertencemos mais a nós mesmos. Desde o dia em que conhecemos a Jesus Cristo, nós pertencemos a Ele. Tudo em nossa vida, tudo que somos, tudo que fazemos, pertence ao nosso grande Salvador. Agora, isso não nos faz melhor do que ninguém. Porque em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo vai dizer a quem Deus chama, os versos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, Ele chama a quem? Pecadores como nós. Não havia nada de mais excelente em nós que levasse Deus a nos chamar pelo Evangelho, muito pelo contrário, somos pecadores como os demais, mas Ele fez isso graciosamente. E aonde Ele quer realmente nos colocar diante disso? Atos 2,47 diz, louvando a Deus, o exemplo da igreja primitiva, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Para que Deus nos chamou a pertencer à igreja? Para sermos salvos, mas nós já fomos salvos da perdição eterna, da condenação do pecado, sim, mas hoje para sermos salvos do poder do pecado sobre a nossa vida. Literalmente o que Deus fez foi nos tirar do meio do pecado, e agora Ele está tirando o pecado do nosso coração. Você pertence à igreja, você foi chamado por Deus em Cristo para fazer parte dela. A obra que Deus está realizando hoje em você é apartar o pecado do seu coração. A grande questão com isso é que não há nada neste mundo que nós amemos mais do que o nosso pecado. Nenhuma mãe ama um filho mais do que um ser humano ama o pecado. O maior amor do nosso coração se chama pecado. E enquanto estivermos neste corpo, será assim. O que Deus está fazendo? É necessário um poder absolutamente incrível para quebrantar o nosso amor pelo pecado. E Paulo vai dizer que o sobreexcelente poder de Cristo, que em nós habita, é o responsável por quebrar isso. Você já tentou parar de cometer um pecado que você vem cometendo há muito tempo? Você já lutou contra os seus pecados mentais? Você já percebeu que nós pecamos também dentro da nossa mente? Você já tentou vencer pecados mentais? Você já tentou vencer o pecado dos seus olhos? Você percebe que é praticamente impossível a nós, por nós mesmos, vencê-los. Se Deus não nos ajudar, nós não os venceremos. Pois Ele nos chamou para nos salvar da condenação do pecado, da presença do pecado, e em breve nos salvará também, ou melhor, do poder do pecado, e então em breve nos salvará da presença do pecado. Agora, isso não é fácil. Tomar pessoas e levá-las a fazer parte de uma igreja não é algo simples. Você já percebeu, há poucos dias atrás eu fiz isso com os jovens, claro que a grande maioria na nossa igreja constitui-se de goianos, mas haviam pessoas do norte do país, do sul do país, do centro-oeste, do nordeste, haviam pessoas de todas as regiões que fazem parte da nossa igreja. Nós somos criados de forma diferente,
fomos criados em culturas diferentes, com sotaques diferentes, é até bonito de ver a nossa igreja cantando com tantos sotaques. Mas agora não é simples pegar toda essa gente e reunir ela num corpo. É impossível humanamente você gerar realmente cumplicidade pegando pessoas tão diferentes, não só da região que nasceram e foram criadas, da cultura que vieram, mas também de níveis educacionais diferentes, de níveis sociais diferentes, de criação familiar diferentes. Nós somos criados em famílias de todas as formas. E você acha que é simples pegar toda essa gente, colocar dentro de uma igreja e dizer agora, olha, convivam muito bem? Não, não é simples. Só há uma maneira de tornar isso real. E 1 Coríntios 12, 13 diz qual é. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Irmãos, o que nos une? Por que nós permanecemos aqui depois de tantos anos? A resposta está nesse texto. Primeiro, ele nos colocou no corpo, formando um corpo, ao nos batizar em um Espírito. E ele diz que todos temos bebido de quê? De um Espírito, ou seja, a mesma direção à vida de cada um de nós é dada por um só Espírito. Ele está dirigindo a vida de todos nós no mesmo alvo. É por isso que a igreja não se desfaz. É por isso que a igreja não se desmancha diante das lutas e dificuldades que enfrenta, porque todos os salvos têm bebido de um mesmo Espírito. É por isso que somos um só. Independente de onde nascemos, mas porque somos, na igreja, este Espírito Santo reúne pessoas que de outra forma seriam irreconciliáveis. Olha o que diz Efésios 2, sobre a união de gentios e judeus numa mesma igreja. Verso 13. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, está falando dos gentios, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Olha o verso 14. Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um povo, e derrubando a parede de separação que estava no meio dele, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E pela cruz de Cristo, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas a inimizades. Você lembra no princípio do livro de Atos? E você lembra ao ler a carta aos Gálatas? Como foi difícil juntar judeus e gentios na igreja? Eles simplesmente vinham de circunstâncias muito diferentes. O orgulho judaico por tudo aquilo que Deus já havia feito por eles, o desconhecimento dos gentios a respeito da vontade de Deus, e Deus em Cristo os uniu em um só corpo. Ou seja, eles eram absolutamente irreconciliáveis. E é por isso que Deus não os uniu para serem judeus, não os uniu para serem gentios, mas Deus os uniu agora para serem igreja. É isso que nós somos. A partir do momento que o Espírito Santo nos uniu pela salvação do Evangelho, nós somos igreja. É isso que nós somos. Nada mais. Igreja. É isso que Ele nos uniu. Por isso, então, Ele tomou pessoas tão diferentes para formar um só corpo. E se você pode acompanhar comigo, 1 Coríntios 12, 12 diz, porque assim como o corpo é um, esta é a verdade, apenas um corpo, e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo em Cristo. Ou melhor, são um só corpo, assim é Cristo também. A igreja não é uma organização. Sabe o que é uma organização? Quando nós nos unimos em prol de algo, para construir algo. São muitas vidas que se reúnem para produzir algo. Nós não somos isso. Apesar de possuirmos um CNPJ, porque o governo exige, cada uma das nossas igrejas possui, apesar de ser visto pelo governo como uma empresa, nós não somos uma organização. Nós somos um organismo, uma só vida.
compartilhamos da mesma vida e por isso então estamos unidos. A união da igreja vem desta verdade, eles compartilham de uma só vida, e é isso que Paulo tem colocado aqui diante de nós. Agora, sabendo desta verdade, sabendo dessa questão, é importante nós observarmos o que diz o verso 3. Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar tem o sentido de ser diligente, mostrar interesse, defender, reter, preservar. Mas notem que essa unidade aqui é chamada da unidade do Espírito. Sabe por quê? Porque nós não criamos unidade. Nós somos incapazes disso. Mesmo que nós todos tivéssemos a mesma ideia de formar um corpo, nós não formaríamos. Apenas o Espírito Santo pode fazer isso. Ou seja, apenas o Espírito pode formar um corpo em Cristo, realmente gerar esta comunhão. É por isso que é dito para nós que nós não criamos a paz, nós não criamos a unidade, nós devemos procurar o quê? Guardá-la. Você faz parte deste corpo. E você deve ser diligente em realmente mostrar interesse quanto a preservar a união da igreja, a trabalhar pela união da igreja deste um só corpo. Agora, como que nós trabalhamos por este vínculo de paz? Está no verso 2. Olha o que o verso 2 nos diz. Com toda o quê? Humildade, modéstia, tendo realmente uma opinião modesta a respeito de si mesmo. Um corpo só se mantém unido quando nós entendemos a função de cada um, quando nós não nos colocamos acima uns dos outros. Ele continua dizendo sobre mansidão. Mansidão literalmente significa gentileza, é a prontidão para vencer o mal do nosso coração e responder com brandura. É por isso que ele diz, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros como em amor. Ao dizer de sermos longânimos, ele fala sobre suportar debaixo das pressões e das paixões do coração, e por muito tempo, este ser longânimo e esse suportar é um resistir, independente daquilo que pensam de mim, independente realmente do valor que me dão. Realmente, o ser longânimo e suportar quer dizer que eu mantenho seguro no meu coração a tendência do pecado dentro de mim de destruir as pessoas. É essa tendência de destruir que quebra o vínculo da paz. Mas quando eu me submeto ao Espírito Santo, eu realmente ajo de forma paciente e, como ele está dizendo aqui, num amor sacrificial, para que esse vínculo seja preservado. É assim que é preservado este grande vínculo de paz dentro da igreja e da união entre ela. Agora, qual é o grande problema que enfrentamos quando nós tratamos da importância deste vínculo e da própria igreja local para nós? Porque talvez nem todos os crentes valorizam a igreja como deveriam valorizar. Sabe qual é a resposta? É porque eles a medem a partir de si mesmos. Quando que a igreja perde o valor no nosso coração? É quando nós a medimos a partir de nós mesmos. E assim nós decidimos se vir aos cultos é algo relevante ou não. Se congregar na igreja é algo descartável ou não. Nós decidimos os cultos que viemos, decidimos as coisas que fazemos, decidimos entre o culto da igreja ou qualquer outra questão, mas sempre levando em conta o quê? Nós mesmos. Essa visão muda quando nós começamos a entender o que esses 3 simples versículos nos dizem. Nós somos chamados por Deus para compor a igreja, fomos capacitados pelo Espírito Santo a compor a igreja, e a unidade da igreja é criada pelo Espírito.
nós apenas não devemos quebrá-la. Esse é o nosso único trabalho. Nós não podemos criar nada. Se não podemos criar nada, que não quebremos aquilo que foi criado. Que não realmente nos vejamos lutando contra a obra de Deus. E quanto ao valor da igreja, ao invés de medirmos por nós mesmos, por aquilo que nós entendemos, uma coisa só pode ser dita a respeito disso. Quanto custou você estar aqui nessa noite? Eu não estou falando de gasolina, nem de tempo. Não estou falando de outros compromissos e nem do seu descanso. Você podia estar descansando agora e você merece. Quanto custou você estar aqui? Não estou falando de dinheiro. Para que você estivesse aqui nessa noite, foi preciso que Jesus Cristo enfrentasse aquela cruz. Foi preciso que o sangue dele fosse derramado. Se o sangue dele não fosse derramado, você e eu não estaríamos aqui. E possivelmente eu e muitos outros de vocês não estariam nem vivos hoje. Nós já teríamos sido levados pela violência e as questões desse mundo. Nós não estamos aqui porque nós merecemos mais do que os outros ou algum de nós merece mais. A grande bênção de olhar para a igreja é dizer que o mesmo valor de sangue foi pago por todos. Nenhum foi pago. Ah, você merece mais, um valor. Não, nós fomos comprados pelo mesmo valor. Você nasceu na igreja, graças a Deus. Você foi comprado pelo valor do sangue de Cristo. Você viveu 40 anos no pecado, em todo tipo de pecado, até arrepender-se e vir a Cristo, graças a Deus, você foi comprado pelo sangue de Cristo. Ninguém mereceu um valor maior. Todos fomos comprados pelo mesmo valor. E é por ter sido comprado por esse valor que a igreja é tão valiosa. O valor não está em nós. O valor está em nosso Salvador. Infelizmente, talvez a maioria de nós só vai perceber isso quando escutar a trombeta. Olha, eu nunca escutei uma trombeta, o que é isso? Então nós vamos sair para fora e vamos começar a olhar para fora, o que está acontecendo? E nós vamos ouvir o grito de uma grande multidão. Nós nunca ouvimos um grito como aquele. São os anjos. E simplesmente o céu se abrirá. Não é o abrir-se quando está chovendo e de repente as nuvens se abrem. Não, não é esse abrir. É uma fenda. Literalmente uma fenda. O céu vai se rasgar, não esse céu de nuvens, dos pássaros. O primeiro, o segundo e o terceiro céu, como a Bíblia diz, ele vai se rasgar. E nós vamos ver Jesus Cristo vindo. Talvez naquele dia nós pensemos, olha, realmente isso é tudo muito maior do que eu pensei, realmente será. E valorizemos tudo isso. Uma igreja forte é aquela igreja que valoriza todas essas coisas, antes que isso aconteça. Para servir a Deus hoje, com fidelidade, enquanto nós temos tempo. Então, preservemos a unidade da igreja, trabalhando e reconhecendo que ela custou a vida de nosso tão grande Salvador. Vamos orar. Nosso Deus, nós te exaltamos,